Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha. E hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Essa é uma data que o governo ele tenta sempre lembrar a gente para conscientizar sobre os níveis elevados aí de colesterol que a gente tem. Porque no Brasil, uma das principais causas de morte é realmente doenças cardiovasculares, né, como infarto, acidente vascular cerebral. E o que leva a o infarto, enfim, o AVC, são muitas vezes as taxas de colesterol elevada no sangue. Então, sim, a gente tem que ter um cuidado aí e uma atenção a essas taxas que a gente tem que controlar no nosso sangue, né? E a gente sabe dessas taxas através do exame de sangue que o médico pede para a gente fazer anualmente. E assim, lembrando, né, que a taxa de colesterol não necessariamente está ligada à obesidade. Pessoas magras, elas podem sim ter colesterol alto. Assim como tem algumas doenças hereditárias, doenças não, né, causas hereditárias que levam a taxa de colesterol serem mais elevadas. Então, tudo isso leva a gente ter sim uma atenção especial aí à nossa alimentação. Tá? Então eu trouxe aqui alguns só dos alimentos que ajudam a gente a controlar esses níveis aí de colesterol no sangue, que eles ajudam até a diminuir o colesterol ruim, que é o LDL, e o colesterol bom, que é o HDL, tá? Então eu vou mostrar para vocês e explicar um pouquinho o que eles fazem aí no nosso organismo, tá? Então eu trouxe aqui a quinoa, né? A quinoa e a semente de chia. Os dois, eles são ricos em fibras e ômega 3, tá? Então é uma combinação aí perfeita, né? Que ajuda realmente aí a saúde do colesterol. As fibras, elas se ligam ao colesterol no intestino e aí ela excreta esse colesterol. E o ômega 3, ele ajuda a diminuir o colesterol ruim, que é o LDL, e ajuda a aumentar o colesterol bom, que é o HDL. Falando um pouquinho das oleaginosas, né? Então, aqui eu tenho amêndoas, castanhas de caju, castanha do Pará, nozes também, né? Então, todas essas oleaginosas, elas são ricas em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a controlar os níveis de colesterol. E também são ricos em fitoesteróis. Os fitoesteróis, assim como as fibras, elas se ligam ao colesterol no intestino, elas competem ali pelo sítio de ligação do colesterol no intestino, e aí esse colesterol, ele é excretado, ele não é absorvido, tá? Falando um pouquinho sobre as frutas vermelhas, aqui eu tenho amora, mirtilo, framboesa, morango, mas aí tem também melancia. Todas as frutas que são vermelhas, elas são ricas em antocianinas, que é um antioxidante que ajuda a controlar aí os níveis de colesterol também no sangue, tá? Aqui eu tenho aveia e aqui eu tenho um mix que é aveia, quinoa e amaranto. Tá? Esses dois aqui, enfim, você pode consumir, obviamente, separado ou, de repente, encontrar um mix pronto já no supermercado. Falando um pouquinho sobre a aveia ela é rica em beta-glucana, né? Que é uma fibra solúvel, que ela se liga no intestino ao colesterol. E esse colesterol é eliminado, ele não é absorvido pelo nosso organismo, né? Então ele acaba sendo a aveia, ela acaba sendo um ótimo alimento aí para ajudar no combate ao colesterol. E aí, falando um pouquinho sobre os grãos integrais, tá? Então aqui eu trouxe o arroz, mas tem o arroz, macarrão integral, enfim, o pão, né? Em vez da gente consumir o pão branco, consumir o pão integral. Então, todos os grãos que são ricos em fibras,
eles ajudam a controlar o colesterol, né? Então a gente pode ver que o que ajuda aí a controlar o colesterol são alimentos que são ricos, né? Um dos fatores aí que ajuda são os alimentos que são ricos em fibras, né? Então por quê? Porque eles se ligam ao colesterol no intestino e acabam sendo excretado, tá? Bom, e o azeite, né? O azeite, ele é rico em fitoesteróis e gorduras monoinsaturadas, que também ajudam aí a controlar os níveis de colesterol no sangue. Mas lembrando que o azeite não pode ser qualquer azeite. Existem aí o azeite extra virgem, que é o de melhor qualidade, que é o menos refinado, que mantém todas as qualidades e nutrientes do azeite, tá? Tem o azeite e falando um pouquinho da acidez, normalmente o azeite extra virgem ele possui uma acidez mais baixa, tá? Abaixo de 0,5%. Existem o azeite virgem, que ele ainda mantém um pouco dos nutrientes que tem no azeite, mas ele já tem uma acidez um pouco mais elevada e um gosto um pouco mais forte, enfim, não tão marcante quanto o azeite extra virgem. E o azeite refinado, né? Que aí ele já é misturado com óleos, enfim, então ele já não mantém todos os nutrientes que o azeite extra virgem possui, tá? Então é importante ter esse cuidado na hora de comprar o seu azeite. Tá bom? Então eu trouxe aqui só alguns alimentos aí que ajudam a controlar esse nível de colesterol no sangue. Obviamente a gente tem que ter algumas trocas saudáveis também no nosso dia a dia, como diminuir o consumo de gordura saturada, que em vez de consumir leite integral, optar pelo leite desnatado, enfim. Então a gente tem algumas trocas aí que a gente tem que fazer no nosso dia a dia também, para ajudar a controlar os níveis de colesterol no sangue, tá? Então, e assim, são alimentos que são super fáceis de serem encontrados no supermercado, né, nas prateleiras, e também são super fáceis de incluir no nosso dia a dia, tá? A gente não precisa de quantidades exageradas, enfim, a gente precisa aí de quantidades até razoáveis aí, para a gente incluir no nosso dia a dia e ter um bom resultado a longo prazo, tá? Então são essas dicas que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui nos comentários sugestão, dúvidas, pode deixar aqui nos comentários também que eu vou adorar ler todos. Então, até a próxima. Tchau, tchau.